em Romanos capítulo 15. Nós já estamos na finaleira aí, na reta final das nossas pregações na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Desde o ano passado, Deus tem nos dado esse privilégio. Que carta densa, nem sempre foi fácil passar por alguns textos aqui, porque alguns textos são de fato complicados. Mas o Senhor tem nos dado graça, e é a sua palavra, e a sua palavra deve ser lida e pregada por completo. Que Deus nos dê o privilégio como igreja, de um dia termos passado por todos os livros dessa palavra aqui, por meio de estudos bíblicos, por meio da pregação. Hoje nós estamos então no capítulo 15. Na verdade, no domingo passado nós iniciamos o capítulo 15. E hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 7. Então vamos ler a palavra, Romanos 15, a partir do versículo 7 até o 13. Diz assim: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus tem sido tão bom com a nossa igreja, que Ele reservou para esses últimos 2 meses praticamente o estudo nos capítulos 14 e 15 de Romanos. Os irmãos sabem, né? A gente se organiza nessas pregações desde o finalzinho do ano passado. Nós já temos organizado as datas e os textos que nós vamos estudar, e o Senhor, na sua bondade, tem reservado os capítulos 14 e 15 de Romanos, com o objetivo de compreendermos ainda mais o foco da nossa missão, e como que nós devemos tratar uns aos outros, tendo em vista essa missão. Os capítulos 14 e 15 giram em torno disso. Deus nos conduzindo, e Paulo aqui conduzindo a igreja de Roma, e por implicação a sua igreja, nas aplicações que nós podemos fazer para nós mesmos, a respeito da missão que Deus deu para a sua igreja. E aí então, ele vai aparando as arestas, exortando a igreja, para que não se venha a perder o foco dessa missão, naquilo que é às vezes trivial, naquilo que acaba sugando as nossas energias e impedindo que a gente produza e frutifique a 100 por 1. Então, ser um sacrifício vivo e santo, que é o que ele já vem clamando, apontando para nós desde o capítulo 12, ser um sacrifício vivo e santo, que ama o irmão, mesmo quando há diferenças entre nós, fará com que o nosso viver reflita o caráter de Cristo, através de uma vida que busca servir e abençoar. Então o capítulo 15, ele nos traz mais uma vez Cristo como o exemplo sobre o tipo de paciência que nós devemos ter para com os nossos irmãos, mesmo com aqueles que falham por pecar, até mesmo contra nós, ou que agem de uma forma imatura, precipitada. Deus nos convoca a uma postura de amor, e que na prática se resume a se colocar na brecha,
Primeiro, como nós vimos semana passada, sendo suporte ao irmão enfraquecido, enquanto não buscamos agradar a nós mesmos, mas o colocamos e o consideramos como até superior a nós mesmos, para que haja de fato a edificação que Deus deseja. Não agradando a nós mesmos, como fala ali o versículo 1 e 2 do capítulo 15, mas buscando agradar ao próximo com o objetivo da edificação, com os olhos na missão, para que Deus seja glorificado. Então Deus nos convoca a essa postura de amor, para que nós nos coloquemos na brecha, primeiro sendo esse suporte. E segundo, buscando o que é bom para a edificação, para a glória de Deus. E nos versos de hoje, nos versos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele reforça ainda mais o que ele vem tratando desde o capítulo 14. O que é? A necessidade da igreja de Roma andar em unidade. É isso que Paulo está desejoso aqui e teve que entrar em ação como um instrumento de Deus para auxiliar aquela igreja a andar em unidade. Mas agora, nesse capítulo 15, nos versos de hoje, Paulo ele se dirige, ele dá um tom mais amplo e menos individualizado, por assim dizer. Porque nós já vimos no capítulo 14, que ele se volta para os ditos fortes e aponta para eles e diz, não despreze o teu irmão. E ora ele se volta para o dito fraco e diz, não condene o seu irmão. Algo bem específico. É claro que o tom específico ele não se perde de vista, mas há um tom mais abrangente aqui agora nessa exortação, que continua sendo a mesma. Paulo ele vai se dirigir agora especificamente, então, aos fracos e aos fortes, convocando a uma postura de unidade. Como eu disse, sem julgamento, sem desprezo, e agora ele vai continuar com os olhos no mesmo propósito, que é conduzir a igreja a uma postura de unidade, mas como eu falei, trazendo agora aspectos mais gerais, por assim dizer. Então o que ele faz? Ele convoca a todos, a toda a igreja, fortes e fracos, recém-convertidos e maduros mesmo ali na caminhada mesmo dentro da igreja. Ele convoca ambos, a igreja toda de Roma, a tirarem os olhos daquilo que os tem dividido e colocarem a sua atenção para o que deve dirigi-los, para algo que está além deles mesmos e de suas preferências pessoais. E o que é? E o que é esse algo que Paulo está convocando todo mundo a olhar? Que aspecto geral é esse? É a história que Deus está contando. A história da salvação. E esse texto que nós acabamos de olhar, ele aponta para judeus e gentios. E para o modo como Deus sempre desejou alcançar tanto os judeus como os gentios. Então é nesse sentido que Paulo está convocando, vocês devem andar em unidade, deixando as picuinhas de lado, com os olhos em algo maior, que vai além de você, e esse algo maior é a história que Deus está contando, é a história da salvação que alcança judeus e gentios. Então é com os olhos no plano de Deus, que se obtém esperança e paciência, para o dia a dia, para o cotidiano, para ser esse suporte sobre a vida do teu irmão em Cristo. Então Paulo está convocando a igreja de Roma aqui a tirar os olhos de si mesmo, daquilo que estava causando divisão entre eles, e colocar no que realmente importa. Então, diante desse chamado à unidade, a pergunta que surge é, como que nós podemos viver isso na prática? Se Deus está chamando a igreja de Roma a viver em unidade, não tenha dúvidas, Ele está convocando a igreja Betel a viver em unidade, assim como todas as igrejas aí locais espalhadas pela face da terra, a viverem mesmo na prática. Nós sabemos que há algo que nos une, que nos torna um, mesmo a gente não conhecendo os irmãos que estão lá no Japão, especificamente, nós sabemos, Cristo nos une a eles, mas o que Paulo está desejoso aqui é que a gente, claro, glorifique a Deus por este aspecto geral de unidade que a gente sabe que tem,
porque é Cristo que nos une e garante essa unidade, mas Ele deseja que este aspecto geral se traduza em atitudes práticas aqui, aqui, onde eu e você conseguimos sentir o chulé um do outro, porque estamos próximos. Então a gente sai dessa teoria que é verdadeira, e Deus deseja que a gente viva esta unidade para a glória de Deus Pai. E aí Ele está convocando a igreja de Roma. Façam isso olhando para esses aspectos gerais aqui. Deus tem um propósito que vai além. Então como que a gente pode viver isso na prática? Como que Paulo conduz a igreja de Roma e a nós hoje a abraçar essa nova perspectiva? Que nova perspectiva é essa? Irmãos, nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos tirar os olhos daquilo que tem nos desunido e olhar, todo mundo olhar para a missão que Deus nos deu como igreja. Uma missão que tem a ver com a salvação do perdido, de gente de toda tribo e nação, porque enquanto nós nos perdemos em nós mesmos, pessoas diariamente vão morrendo sem Cristo. Então, Paulo está tentando resgatar isso, e ele começa com um apelo poderoso baseado no próprio exemplo de Cristo. E o primeiro ponto da nossa mensagem está no versículo 7. O exemplo de Cristo, ele nos chama a acolher uns aos outros. Então, primeiro, Paulo ele faz esse apelo aqui no versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, tendo em vista o exemplo de Cristo, o nosso Senhor, cada crente deve acolher o outro crente. Esse acolher aqui tem a ver com aceitar, tem a ver com receber, é a ideia de abraçar o irmão apesar dele. Isso que é acolher. Então, da mesma forma que houve uma ordem foi dada no versículo 1, que nós vimos semana passada, não agrade a si mesmo, mas agrade o próximo com o alvo da edificação. Agora aqui há uma segunda ordem: acolha, abrace o seu irmão. E a base para essa ordem continua sendo o Cristo. Então, antes no versículo 3, ele vai dizer, não agrade a si mesmo, porque Cristo não agradou a si mesmo. E agora, porque Cristo também nos acolheu, Cristo nos aceitou, Cristo nos recebeu. E se nós fomos acolhidos, se Cristo acolheu a nós, indignos, quanto mais nós devemos acolher irmãos igualmente imperfeitos como nós mesmos. Essa é a convocação que ele está fazendo. Na verdade, ele está falando, olhem para o Evangelho, olhem para como vocês foram aceitos por Cristo. E aí então, com os olhos em Cristo e neste Evangelho, e na missão, que não pode ser terceirizada para mais ninguém, só eu e você podemos cumprir essa missão, de levar o Evangelho. Olhe para tudo isso e deixe de lado o seu orgulho, e deixe de lado aquilo que você deveria realmente deixar de lado por amor a teu irmão, para a edificação da igreja, para que a igreja seja fortalecida, para que essa ordem seja cumprida sem rugas, sem cansaço, sem enfado. Então, Paulo está apelando aqui para a igreja de Roma: acolham uns aos outros, não manchem o Evangelho diante desse mundo, não envergonhem o meu nome diante desse mundo. Vocês estão aí brigando, e no contexto deles, a gente já viu, né? Eles estavam brigando, quem comia, quem não podia comer, e um achando que um era melhor que o outro. O povo está olhando para vocês, está ficando confuso. Que povo é esse? Olhem para o que realmente importa. E aí então, nós também devemos, nós somos convocados a agir assim, indo em direção aos nossos irmãos, buscando acolher, buscando ganhar, abrindo mão de nós mesmos, escolhendo perdoar, escolhendo andar a segunda milha, escolhendo acolher. É claro, não ignorando o pecado, mas lidando com ele com verdade e amor.
na certeza de que para uma ferida ser curada, se faz necessário aproximar, reconhecer o que não presta e aplicar o remédio apropriado para que ocorra a verdadeira cura. É isso que um médico faz diante de uma chaga, diante de uma ferida. Ele precisa aproximar, olhar e enfiar o dedo lá e tirar o que não presta, e aí então aplicar o remédio correto. E enquanto este paciente se recusa a seguir as orientações médicas, a consequência, a gente sabe, pode levar inclusive à amputação de um membro, ou até mesmo à morte. Então, no que se refere aos relacionamentos e à busca pela unidade que glorifica a Deus, requer a coragem de amar o próximo, sabendo que fomos amados quando ainda éramos pecadores pelo Deus santo e justo, e Ele nos comprou para que vivêssemos como um reflexo dEle neste mundo de trevas. Então Paulo, ele está convocando a igreja a este tipo de conduta, a uma postura que realmente elevada, realmente que foge ao nosso alcance, de tão elevado que é, no que se refere ao trato com os irmãos, especialmente diante das diferenças que a igreja de Roma tinha entre si ali, diferenças que estavam os conduzindo a julgar e a desprezar o outro. Cristo, Ele não nos acolheu por afinidade. O nosso Senhor, Ele não olhou para nós e viu, ali tem alguém que é muito bom, cheio de fé, eu vou alcançá-lo. Não. Ele nos acolheu, nos aceitou, nos recebeu por amor, não por afinidade. Não foi porque você era um pouquinho melhor, que teu coração é bom. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, no sentido de quando ainda estávamos perdidos. Então Paulo faz esse apelo de acolhimento, chamando a igreja de Roma a olhar para o exemplo de Cristo. Para a igreja de Roma, composta de judeus e de gentios, gentios são todos aqueles que não são judeus, gente de outras nações, né? No caso aqui, os romanos, né? E aí, esse é um ponto bastante relevante para esta igreja, que é composta de judeus e de gentios, porque Paulo quer salientar que as diferenças que eles possuíam, em virtude das suas origens, do seu histórico religioso, um apoiado na lei, o outro de origem pagã mesmo, Paulo aponta para esses e diz, apesar das origens de vocês, agora em Cristo, vocês podem viver em unidade. Em Cristo, estas diferenças, elas não mais são capazes de separá-los, porque Cristo acolheu judeus e gentios para que fossem um. E essa passagem, esse trecho que nós lemos, basicamente, Paulo está querendo deixar claro isso. Cristo acolheu judeus e acolheu gentios. E para fortalecer ainda mais, então, esse apelo que Paulo está fazendo aqui no versículo 7, ele amplia a visão. Ele mostra que o acolhimento não é apenas um mandamento momentâneo, mas faz parte de um plano muito maior, o plano eterno de Deus. E é isso que ele desenvolve nos versículos 8 a 12. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem tem a ver com essa verdade, o exemplo de Cristo que nos chama a acolher uns aos outros. E Paulo, então, ele vai dizer, andem em unidade, acolham uns aos outros. E deixa eu apontar aqui a base para este apelo que eu estou fazendo para vocês. O nosso Deus, no seu plano de salvação, Ele está juntando os improváveis, judeus e gentios, num único povo salvo. E aí então, ele desenvolve essas ideias nos versos 8 a 12. O segundo ponto da nossa mensagem é que o plano de Deus sempre envolveu acolher diferentes povos. E aí então no versículo 8 nós lemos assim, verso 8 do capítulo 15, nós lemos ali que Cristo foi constituído ministro da
circuncisão. Coisa estranha, né? Cristo foi constituído ministro da circuncisão. O que significa isso aqui? Primeiro eu quero me deter um pouquinho sobre só essa palavra, a palavra traduzida aqui por ministro. Olha que interessante, no grego é diáconos. Então é aquele que serve. Jesus, ele foi constituído como um servo da circuncisão, ou seja, Cristo veio para servir. E no caso, quando Paulo diz aqui então que Cristo foi constituído ministro, com essa palavra diáconos, que foi traduzida por ministro na Ara, constituído ministro da circuncisão, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Cristo ele veio para servir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que então estavam debaixo, do sistema de circuncisão, por meio da lei ali. Ou seja, veio para salvar os judeus, através da sua vida. E a gente vê várias passagens dizendo, eu vim para salvar o pessoal da casa de Israel mesmo. E aí a gente tem várias intervenções dos gentios, e a mulher, aquela mulher, mas os cachorrinhos também, eles comem das migalhas. Uma gentia ali suplicando, e Jesus falou, não, minha prioridade aqui no momento são a casa de Israel. Mas não se engane, porque o plano de Deus soberano sempre foi alcançar gente de todas as tribos e nações. Então, quando Paulo está afirmando que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, ele está dizendo isso. Ele veio para salvar os judeus. Ele veio para confirmar as promessas feitas aos pais, ali no versículo 8 está escrito. As promessas feitas aos pais. Quem são os pais? Os patriarcas. As promessas que ele fez ali no passado. A aliança que ele fez com Israel, com a nação de Israel. Então Jesus, ele acolheu, ele aceitou os judeus por amor à verdade, para demonstrar fidelidade às promessas da aliança. Então ele vem e cumpre a lei. Ele vem e é o Messias esperado. E aí então ele cumpre as promessas da aliança, mas o texto vai dizer que ele também aceitou os gentios. Não porque havia alguma promessa feita a eles, uma promessa assim como ele fez, para uma aliança com Israel. Não havia uma aliança neste sentido, no mesmo sentido, semelhante à que foi feita aos judeus, mas devido à sua misericórdia, no versículo 9. Devido à sua misericórdia. Então nós temos aqui fidelidade aos judeus, misericórdia aos gentios. Dois lados da mesma obra redentora nesse plano da salvação de Deus. Então o fato é que Jesus, ele se tornou servo, ele se tornou ministro para benefício de todos. E essa é a base pela qual todos deveriam acolher uns aos outros. Não há distinção entre vocês. Cristo veio e ele cumpre as promessas feitas aos patriarcas, viu, judeus? Mas ele também, por misericórdia, ele estende e alcança gentios. E é porque ele, sendo o Messias, faz isso, que quem é você para desprezar o teu irmão? Vivam em unidade, porque Cristo é o ministro, é o servo que veio em favor de todos. Então Paulo ele está olhando aqui para judeus e gentios, uma igreja que é mista, apelando para que eles tenham unidade em Cristo, porque o próprio Cristo veio com o propósito de alcançar tanto os judeus quanto os gentios. Os primeiros, os judeus, eles foram alcançados por Cristo, porque Cristo agiu de forma a confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e já os gentios foram alcançados, sem que houvesse uma promessa diretamente feita a eles, com o mesmo peso do que Deus havia feito a Israel. No entanto, Paulo não está desmerecendo aqui os gentios por causa disso. Pelo contrário, como o apóstolo dos gentios, que ele mesmo se denomina, como o apóstolo dos gentios, mesmo sendo judeu, Paulo aponta para uma série de versículos do Antigo Testamento que revelam a inclusão dos gentios. Mas essa inclusão ela vai se dar por causa da misericórdia. Então os versículos 9 a 12, se você manter os teus olhos aí na tua Bíblia,
Você vai perceber que nesses versículos do 9 a 12, o apóstolo Paulo ele vai citar 4 textos do Antigo Testamento para deixar claro que o plano de Deus sempre foi alcançar também os judeus. E aí é interessante porque estes textos, eles compõem as porções do Antigo Testamento, a lei, os profetas e os escritos. Eles são citados aqui, apontando para o Antigo Testamento como um todo, no que se refere às intenções de Deus em incluir os gentios. Então essas 4 citações, inclusive elas apresentam uma progressão. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, para a gente não se perder na lógica, mas estas citações, a partir do verso 9, apresentam uma progressão. Fica comigo aqui e olha aí na sua Bíblia. Primeiro os gentios ouvem um testemunho pessoal. No versículo 9, Paulo está citando o Salmo 18, versículo 49. Em conjunto com 2 Samuel 22, 50. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então aqui é o salmista, um judeu, que está dizendo, eu te louvarei, te glorificarei entre os gentios. O primeiro passo então é, lá no Antigo Testamento, nós encontrarmos um judeu louvando e glorificando a Deus onde? Entre os gentios. Note a progressão. Inclusive o Salmo 18 aqui, ele nos revela Davi, que mesmo sendo rei de Israel, ele tem um desejo de louvar a Deus entre os gentios, de exaltar esse Deus entre os gentios. Depois no versículo 10 aí do capítulo 15 de Romanos, os gentios eles são exortados a se alegrarem com o povo de Deus. E aí Paulo cita Deuteronômio 32, 43. Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Gentios, ó, atenção, alegrai-vos com o povo. Que povo é esse? O povo de Deus, os judeus. Ó gentios, alegrai-vos, são convocados a isso. Deuteronômio vai nos mostrar Moisés, que é o líder levantado por Deus para consolidar a nação de Israel. Mas esse líder que foi levantado para consolidar a nação de Israel, ele está convocando os gentios a se alegrarem com o povo de Deus, com Israel. Depois no versículo 11, aí os gentios são exortados a louvar a Deus. E Paulo recorre aqui ao Salmo 117, versículo 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Um destaque aqui para todos os povos. E por fim, ao citar Isaías 11:10, no verso 12, ele está citando Isaías 11:10, ele até menciona, o nome do profeta aqui. Os gentios são colocados como aqueles que serão governados pelo rei messiânico, o Senhor Jesus Cristo, devendo colocar a esperança nele. E aí então Paulo diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. E aqui raiz de Jessé refere-se ao Messias, ao herdeiro do trono de Davi, que foi filho de quem? Davi foi filho de quem? De Jessé. A raiz de Jessé é o herdeiro do trono, é Jesus Cristo. E aí então haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar quem? Os gentios. Então Isaías afirmou no passado que a raiz de Jessé, o descendente de Davi, se levantaria para reinar não apenas sobre os judeus, mas também sobre os gentios. Então o Messias, a raiz de Jessé, governaria sobre os judeus, mas ele seria também a fonte de esperança para todas as nações. E Paulo está apelando para estas verdades, para que a igreja de Roma fique atenta. Irmãos, vocês estão brigando por coisas inúteis e perdendo de vista que o Deus Todo-Poderoso desde sempre os comprou, tanto judeus como gentios, para que vocês andem em unidade, para que gente de toda tribo e nação se renda diante do Messias. Foquem no que deve ser o objetivo da igreja. Então perceba, como que desde os primeiros livros até os profetas, o plano de Deus era incluir os gentios. Então eles ouvem, eles se alegram, olha a progressão aí. Eles louvam e finalmente eles esperam no Messias,
que há de reinar como rei sobre tudo e sobre todos. Essas passagens, então, que Paulo está citando aqui, têm qual objetivo? Elas confirmam que a inclusão dos gentios não foi um plano B, mas sempre esteve no coração de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui de origem descendente de judaico, eu acredito que não. Eu desconheço isso. Nós somos os gentios, irmãos. Nós somos aqueles que estávamos, como nós lemos em Efésios capítulo 2, no início desse culto, estávamos sem promessa, estávamos totalmente desgarrados, mas Deus, no seu plano soberano, Ele já tinha determinado que por meio de Cristo, ainda que nós não tivéssemos a promessa da aliança feita ali para Israel, Ele iria nos alcançar. Então, o plano para alcançar os gentios nunca foi um plano B de Deus, mas sempre esteve no seu coração. A unidade da igreja é, portanto, o cumprimento dessa antiga promessa. Embora os irmãos saibam, eu creio que a igreja não se tornou o novo Israel de Deus, mas independente do teu posicionamento em torno dessas questões, que implicam em questões escatológicas, fato é que Cristo comprou gente de toda a tribo e nação. E Ele cumprirá com a sua promessa. Ele alcançará a gente de toda a tribo e nação. E Ele nos deu uma missão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos uma missão. O quanto dessa missão está sendo negligenciada por você, aí então o Espírito Santo de Deus que o convença e ministre ao seu coração sobre onde você tem gastado os teus recursos, onde você tem gastado o seu tempo, onde você tem gastado as suas energias. E Paulo está apontando aqui para a igreja de Roma e dizendo: vocês estão gastando energia com uma luta interna sobre quem pode comer ou não pode comer carne, e estão perdendo de vista o plano soberano de Deus, o alvo de Deus. E aí então ele está fazendo todo esse apelo aqui. Então Paulo aqui no capítulo 15, ele está deixando claro que a universalidade da missão de Cristo, o seu aspecto global, salvando não apenas os judeus, mas também os gentios, é a base que a igreja de Roma deveria se apegar para lutar pela unidade. É isso. Tirem os olhos de vocês mesmos, abandone aquilo que vocês que está gastando energia demais, que não deveria estar gastando. Olhe para esse plano soberano de Deus, que tem como propósito alcançar sim os judeus, mas todas as nações, e lutem pela unidade. Então, uma vez que fica claro que em Cristo Deus demonstra a sua fidelidade aos judeus e a sua misericórdia aos gentios, aceitando todo aquele que nele crê, a igreja de Roma deveria deixar de lado as questões não essenciais e deveria priorizar um ao outro em amor, acolhendo uns aos outros, porque algo muito maior os unia: Cristo Jesus. É o elo perfeito que nos une, apesar das nossas diferenças, apesar de nós. Então, da mesma forma, a igreja nos nossos dias, ela deve se apegar ao que a une e combater o bom combate. Um combate que não é de irmão contra irmão, mas é contra as potestades desse mundo de trevas, que se levantam para desfigurar aquilo que servirá inclusive como um testemunho para que este mundo reconheça que Jesus é o Messias, porque afinal de contas, esta foi a oração de Jesus por nós lá em João 17. Pai, faça deles um como eu sou um contigo, para que eles sendo um, o mundo olhe e reconheça que eu sou o Messias. Então, nós não estamos aqui neste mundo para ganhar, ou nesta igreja, para ganhar debates internos, mas para refletir a glória de Cristo ao mundo. Então Paulo exorta aquela igreja: acolhei-vos uns aos outros, sejam um suporte um para o outro em suas debilidades. Porque no que eu sou forte, eu não vou precisar do suporte, eu vou precisar do suporte nas minhas debilidades.
E aí então Paulo está exortando cada um, é aí então que você se coloca como forte, para suportar as debilidades do seu irmão, com foco na missão, e aí então a gente continua, apesar de nós, com os olhos na missão. Então, unam forças, é o que Paulo está dizendo para a igreja de Roma. Porque o que está preparado para nós, especialmente quando céus e terra passarem, e tudo vai passar, irmãos, é um perfeito louvor com gente de toda tribo e nação, como nós cantamos aqui. Neste dia, como vimos hoje no nosso devocional em Filipenses, todo joelho se dobrará diante do Deus vivo. Todo joelho e toda língua confessará. O Senhor comprou a igreja para que nós sejamos um testemunho vivo dessa unidade em meio à diversidade. E nós devemos então aceitar uns aos outros na família de Deus, porque é assim que nós refletimos esse espectro multicolorido da glória de Deus. É unidade na diversidade, o que se torna um assombro para esse mundo egoísta, para esse mundo individualista, amante de si mesmo. E aí os pais de bebê reborn aí, são só um gostinho, um exemplo muito prático de um mundo amante de si mesmo, que trabalha para satisfazer o seu ego, o seu eu, as suas necessidades, e sabe-se Deus o que não vai ocorrer ainda fruto dessa tecnologia. Não que a gente tenha que ser crítico e não desfrutar das tecnologias, temos que usá-la para a glória de Deus, mas há coisas já agora, bem no início, agora projeta para daqui 10, 15 anos, o homem projetando a sua idolatria nesse tipo de coisa. Que terrível. Esse é só um exemplo desse mundo de trevas egoísta, individualista, amante de si mesmo. E nós somos o povo de Deus, que temos que andar na contramão disso. É apesar de mim e é apesar de você. Então, quando decidimos amar o nosso irmão, porque é uma decisão, amar é uma decisão. Quando nós decidimos não agradarmos a nós mesmos, que é o que Paulo está convocando a igreja de Roma a fazer. Quando nós decidimos acolher, abraçar o nosso irmão, mesmo quando somos tão diferentes, o mundo fica perplexo. O mundo fica, peraí, como assim? Como assim? E aí, então quando Jesus fala, se pedirem para andar 1 milha, você anda 2, o mundo fica perplexo. O mundo fica perplexo. Porque o mundo é assim, não, eu tenho que lutar pelos meus direitos. Eu e você temos oportunidade de refletir o caráter de Cristo, que andou a 2 milha. Nós temos essa responsabilidade como igreja. Então, com esse pano de fundo da fidelidade e da misericórdia de Deus ao longo da história, e a história ainda não acabou, mas Paulo, ele encerra essa sessão com uma oração, ou com um desejo, uma súplica. Ele sabe que viver em unidade, que o que ele está pedindo aqui para a igreja de Roma, e tudo que eu estou dizendo aqui para mim e para você, essa unidade que Deus nos pede para ter é impossível sem a intervenção de Deus. É impossível. E por isso ele conclui com um desejo profundo de que o Deus da esperança transforme esta verdade em experiência. E aí então há uma certa convocação para que todos nós aqui, olhando para o versículo 13, a gente também olhe para esse versículo 13 e fale, Senhor, seja esta a minha oração. E aí o terceiro ponto dessa mensagem, a unidade da igreja revela o Deus da esperança, no versículo 13. Paulo vai terminar essa sessão no verso 13, revelando esse desejo. Ele deseja, ele espera, a gente poderia até dizer que ele ora, para que o Deus da esperança encha a igreja de Roma com alegria e paz. Paulo sabe que viver em unidade é impossível sem a intervenção divina. Somente o Deus da esperança, irmãos, pode nos encher de gozo e de paz.
Somente se crermos no poder do Espírito Santo, nós seremos capacitados a viver essa comunhão na prática. Não dá na força do teu braço. Não dá. Então Cristo é o elo que nos une e que nos faz transbordar de esperança. Então nós devemos nos unir a Paulo e desejar que Deus derrame sobre nós do poder para amar e acolher quem é diferente de nós, ou quem pensa diferente de nós, naquilo que não é essencial, evidentemente. Orar por um coração que se alegra com o irmão, mesmo quando ele é muito diferente de mim. Isso significa, talvez hoje mesmo, dar um passo em direção à reconciliação. Dar um passo em direção ao que Cristo nos pede, tendo em vista o perdão que recebemos da cruz, tendo em vista o que Ele fez por nós quando ainda éramos totalmente perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Acolher é muito mais do que um gesto educado. É um reflexo do Evangelho. Cristo nos acolheu em nossas falhas, em nossas diferenças e em nossa rebeldia. Como então poderíamos não acolher, não aceitar o outro? Quando a igreja vive unida, então Deus é glorificado. O mundo vê o poder do Evangelho e a missão avança. E a missão avança. Que a nossa igreja, irmãos, ela seja conhecida não apenas pelas suas preferências, mas pelo poder que nos une, que é o amor de Cristo, que acolhe, que transforma e que glorifica a Deus entre nós. É isso o que o Senhor requer de mim e requer de você. Oremos. Poderoso Deus, obrigado porque Cristo Jesus, quando nós ainda éramos pecadores, se entregou naquela cruz e morreu por nós, pagando a nossa dívida, nos aceitou, nos recebeu, nos acolheu. E não foi à toa, não foi para vivermos desgarrados ou de qualquer jeito, mas foi para que nós fôssemos o teu povo, a tua igreja neste mundo de trevas. Ó Deus, só o Senhor pode operar em nós esta unidade que foi declarada aqui através da tua palavra nessa noite. É só o Senhor que pode. Então nós recorremos a ti porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é capaz de restaurar qualquer relacionamento. O Senhor é capaz de transformar corações. O Senhor é capaz de quebrantar-nos. Ó Senhor, que diante da tua cruz, diante do teu evangelho, nenhum coração se endureça, mas que o teu Espírito Santo, como só Ele pode fazer, ministre ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que se reúnem aqui nesta igreja local, de uma forma poderosa, nos quebrantando, nos transformando, nos lapidando, transformando o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo, porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos salvou, o Senhor orou por nós para que nós fôssemos um, e de fato somos um, porque o que nos garante isto é o teu sangue vertido naquela cruz. E ainda que quem quer que seja se levante para dizer o contrário, nós nos apegamos à tua palavra, porque a tua palavra afirma estas verdades a nosso respeito. Nós somos o teu povo, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, e contra a tua igreja, Satanás não pode. O Senhor já nos comprou, já nos redimiu. Nós queremos viver esta realidade da unidade que reflete o caráter de Cristo. Mas nós não conseguimos, Senhor, por nós mesmos.
Nós, Senhor, precisamos que o Senhor venha e transforme o nosso coração, e amoleça o nosso coração, e quebrante o nosso coração, para que nós consigamos de fato considerar o outro superior, para que nós consigamos de fato dar este passo à semelhança dos passos de Cristo, não agradando a nós mesmos, acolhendo, porque o alvo é a tua glória. Então convém que tu cresça e que a gente diminua. Ó Deus, nos conduza pelo caminho da humildade. Só o Senhor pode fazer isso, porque o nosso coração é orgulhoso, é duro. Ó Senhor, nos ajude a trilhar este caminho. Obrigado pela tua palavra, por este presente que o Senhor nos dá de estarmos estudando a carta aos Romanos. E ainda assim, tantos anos se passaram e o Senhor ministra ao nosso coração com tanta propriedade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja o teu nome. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, quando não haverá mais pranto nem choro, e nós vamos desfrutar sem pecado, sem os nossos poréns, dessa comunhão tão maravilhosa que nós já podemos dar passos vivendo nela. Ó Deus, a Ti toda a honra e glória. Oramos pelo Teu nome santo, Jesus. Amém e amém.